As promessas e as tarefas das ciências sociais, parte 1. Condições históricas do nascimento das ciências sociais. Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Martins e nós vamos estar aqui trabalhando juntos durante essas aulas que tratam da obra Sociologia Geral. Essa é uma obra da professora Noêmia Lazaresti e ela então vai trabalhar vários aspectos importantes das ciências sociais, em especial da sociologia, para o mundo atual, o mundo contemporâneo. Esses temas são temas relacionados diretamente à vida cotidiana de cada um de nós e a obra tem uma ênfase na questão do mundo do trabalho, o que nos interessa bastante, afinal estamos inseridos nesse mundo contemporâneo, capitalista e dependemos do trabalho para a nossa existência e para a nossa manutenção. Essa aula em especial nós vamos tratar sobre as origens das ciências sociais e vamos começar então trabalhando esse tema. Vejamos lá o que diz o slide. A análise científica da vida social data do século XVIII e deve ser considerada como o produto intelectual mais importante das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais em curso desde o Renascimento e que se cristalizaram no Ocidente com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, marcos do surgimento do mundo moderno, isto é, da consolidação da ordem social capitalista. Vejamos que o texto traz muitas informações. Vamos iniciar pelo contexto histórico, demarcando ali qual é esse período. Então, o texto vai falar em especial do século XVIII, que foi realmente quando houve uma série de mudanças na economia, na política, na sociedade, que permitiram o rompimento, ou melhor dizendo, a consolidação da ordem capitalista que vinha então já num processo de construção desde o final da Idade Média. Mas é nesse século, no século XVIII, em que realmente se consolidam todas as características desse novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, e que vai trazer reflexos grandes, tanto para a sociedade, quanto para a economia, como para a política, e isso realmente vai fazer surgir a necessidade de ciências que estudem, então, de forma autônoma e especializada esses temas. Vamos voltar ali rapidinho ao slide. Então, o slide vai dizer que essa análise científica pode ser considerada como o produto intelectual mais importante. Por quê? Porque então, a partir desse período, começa a ciência a ganhar uma autonomia. Não só lá as ciências exatas, biológicas, mas também as ciências relacionadas ao estudo da própria sociedade. E isso vai ganhando corpo para a possível análise e posterior análise efetiva da sociedade, e isso acarretará consequências bastante interessantes e relevantes, porque ela vai permitir a compreensão dessas relações sociais e como isso afeta os indivíduos, o Estado e a própria ordem social. Vamos voltar novamente ao slide para trabalhar mais um trechinho dele. E o texto então vai dizer que essa importante mudança na sociedade, ela vem vindo em curso desde o Renascimento, mas ela vai se cristalizar a partir de duas grandes revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Realmente, são dois marcos importantíssimos nesse período. Nós já vamos nos aprofundar na sequência na análise desses dois aspectos. A Revolução Industrial, que realmente transforma o modo de produção, transforma as relações de trabalho, a ordem social. Isso vai ser muito relevante para o desenvolvimento do período moderno, né, do desenvolvimento da sociedade hoje contemporânea, mas também a Revolução Francesa, me desculpem, que vai trazer um marco importantíssimo de transformação na forma de pensar, entender e nos valores que compõem a sociedade. Por fim, o texto vai falar, então, vamos voltar ali, que todo esse conjunto, todo esse contexto vai consolidar a ordem social capitalista. Então, o modo de produção capitalista que vinha num crescimento, que vinha num desenvolvimento, a partir de todo esse contexto, ele se consolida como realmente a ordem econômica que vai ser prioritária, vai predominar
principalmente na Europa, e depois vai se difundir para as Américas e para o restante do mundo, como realmente a ordem produtiva principal no mundo. Vejamos então na sequência o próximo slide. Aqui então há uma imagem, vejam lá, chamada Ferro e Carvão, de William Bell Scott, onde demonstra esse processo de transformação da Revolução Industrial, né, como realmente ela foi marcante no desenvolvimento das relações sociais, como ela realmente vai alterar a forma de produção, como ela vai fazer um processo bem grande de mudança dessa relação do campo com a cidade, e a imagem retrata muito bem isso, né? Vejamos ali novamente os homens trabalhando, né? As mulheres ali ao entorno, mas realmente o processo de transformação foi muito grande nesse momento. Então vejamos o que o texto traz a respeito da Revolução Industrial. Então, a invenção da máquina a vapor na Inglaterra, de 1750, significou o início de uma revolução nas técnicas de produção, o que possibilitou a mecanização do processo de trabalho em muitos ramos da atividade econômica, já na primeira metade do século XIX, tendo significado também uma revolução na organização da produção, que a partir de então passou a ser no interior das empresas com caráter permanente e racional. Olha que texto interessante também, trazendo muitas informações. Então o texto inicia falando da máquina a vapor, que foi uma grande invenção, que realmente contribuiu para a transformação da produção, permitindo o desenvolvimento de várias outras formas de produção, de trabalho, de máquinas, da relação do homem com essa máquina, e isso vai se estendendo desde o século XVIII até o século XIX, se inserindo dentro do processo produtivo, onde realmente começa a ocorrer a grande transformação dentro do espaço de trabalho, que é um espaço cada vez mais racionalizado, mais dividido, mais controlado, onde realmente há uma relação diferenciada entre aquele que produz e aquele que é o dono da produção, né, o proprietário e os trabalhadores. Essa relação nós já vamos ver que ela vai cada vez mais surtindo e transformando-se a partir de uma série de outros fatores, mas é importante destacar, vamos voltar ali ao slide, que essa organização passa então por uma série de transformações e ela vai se dar e vai se constituir dentro mesmo das empresas, né, que vão ser as grandes indústrias, e esse caráter racionalizado da produção vai ser a marca a partir da Revolução Industrial. Vejamos então a sequência do tema. Quais são as consequências então desse processo de transformação a partir da Revolução Industrial? Vamos começar ali pelo primeiro, que é o êxodo rural. Vejamos que para a constituição dessas grandes indústrias, dessas grandes empresas, será necessário mão de obra. E vamos lembrar que as cidades daquele período, elas eram muito diferentes das cidades atuais. A grande população não estava no meio urbano, ela estava no meio rural. E foi necessário uma série de mudanças para que se atraísse esses trabalhadores do campo às cidades para se transformarem, então, em trabalhadores dentro dessas indústrias. Houve, sim, um processo de expropriação desses trabalhadores, de expulsão desses trabalhadores do campo, atraídos por uma nova forma de produção, mas que isso, nós já vamos ver, também acarretará consequências. Vejamos ali. Outra consequência da Revolução Industrial são os baixos salários e o desemprego. Vejamos que, ao atrair, ao levar esses trabalhadores do campo às cidades, a promessa era de um novo tipo de trabalho, onde não se dependeria mais daquele trabalho tão braçal, tão extenuante do campo. No entanto, o que vai se verificar é que nas indústrias também o trabalho é bastante extenuante e os rendimentos desse trabalho vão ser muito poucos, né? Os salários nesse início são muito baixos, mal dá para a sobrevivência do trabalhador. E além disso, não vai haver trabalho para todos, o que é um agravante, porque muitos saem do campo, deixam suas terras para vir às cidades trabalhar e, na verdade, não conseguirão emprego, o que vai gerar
uma massa de pessoas com bastante dificuldades, pois já não tem mais nem onde e como plantar e subsistir, e isso realmente é uma das consequências graves da Revolução Industrial. Vejamos as próximas. A desigualdade social, com um quadro de deteriorização social, criminalidade e violência urbana, o alcoolismo, a prostituição e o suicídio. Vejam só quantas consequências graves a partir dessa constituição, desse novo modelo de produção e dessa nova fase de organização da sociedade. Então, realmente, como os trabalhadores ganhavam muito pouco, muitos não ganhavam nada porque estavam desempregados. Isso vai gerar uma série de consequências, como a violência, como a drogadição, até mesmo a prostituição, que vão ser formas alternativas que esses trabalhadores vão encontrar nesse contexto social de bastante desigualdade, onde realmente alguns tinham muito e a maioria da população não tinha nada ou tinha muito pouco para sobreviver. Vejamos a próxima consequência. Rígido controle e a disciplina imposta pelos patrões. Então, dentro desses espaços de trabalho, não havia mais aquela autonomia do agricultor, do trabalhador do campo, onde ele mesmo determinava suas condições de trabalho, seu horário de trabalho, como iria fazer. Mas, na verdade, há toda uma imposição de regras, de métodos, de horários pelos patrões e que vai tornar o ambiente de trabalho bastante rígido e limitado a esses trabalhadores. Vejamos mais uma das consequências. A criação de duas novas classes sociais, os proletários e os capitalistas. Então vejamos que a partir dessa nova ordem social, há sim uma nova organização dessa sociedade, baseadas em duas grandes classes. Não significa que eram as únicas, mas eram as duas principais, que eram os capitalistas. Esses eram caracterizados por serem os donos dos meios de produção, os donos dessas indústrias, eles que contratavam esses trabalhadores, determinavam as condições de trabalho, e os proletários, que eram os trabalhadores que tinham apenas a sua força de trabalho e precisavam, então, vendê-la para adquirir uma renda ao final do mês e poder sobreviver. Essa é realmente uma das características importantes, essa delimitação das classes sociais e também o que vai caracterizar também essa desigualdade social posta no meio. Vejamos então que a Revolução Industrial acarretou mudanças bastante significativas no meio social, no meio produtivo, isso vai se refletir no campo econômico e no campo político. O próximo aspecto que nós vamos abordar na aula é a outra revolução, a Revolução Francesa, que também foi importantíssima para o surgimento e para a construção das ciências sociais. Aqui a imagem mostra, então, a queda da Bastilha, né, famoso momento histórico da Revolução Francesa, que aconteceu em 14 de julho de 1789. A Revolução Francesa, então, ela tem como marco o ano de 1789, como mostra ali a imagem, né? E foi o acontecimento de maior repercussão no Ocidente por ter destruído definitivamente o antigo regime absolutista e a supremacia de uma aristocracia decadente e por ter criado as condições necessárias e suficientes para o surgimento do Estado moderno e a consolidação do regime capitalista de produção. Vejamos que interessante essa análise do texto, relacionando então a queda ali do antigo regime, aquele regime ainda baseado nos monarcas, no absolutismo, no controle de uma classe sobre as outras, não que no modo capitalista também não haja, né, essa divisão de classes, mas ali a classe era priorizada pela questão da hereditariedade, né, muitas vezes associada até à ideia do direito natural, o direito de ser rei e ser rainha, né, em virtude dessa hereditariedade, dessa escolha por Deus, dessas pessoas que eram então responsáveis pelo controle da população, do controle da economia, da sociedade. Então a queda desse período, marcado pelas monarquias absolutistas, por uma aristocracia muito bem delineada, mas que já estava em decadência
há algum tempo, faz então surgir a ideia e a necessidade de um ente que fosse um ente abstrato, um ente relativamente neutro para o controle da sociedade, que é o Estado. Então, o Estado moderno surge nesse momento como uma entidade capaz de fazer o controle da população, de organizar a população de uma forma que não fosse baseada nessa ideia da escolha divina, na ideia do sangue nobre, né, da hereditariedade como a escolha desses representantes. E é a partir, então, da Revolução Francesa, com a queda do antigo regime, o surgimento do Estado moderno, que se consolida também, né, é também um dos elementos que vai acarretar a consolidação da ordem econômica capitalista. Como nós já vimos na Revolução Industrial, também foi um desses elementos. Sempre que a gente estiver conversando e falando e estudando a respeito das sociedades, é importante a gente destacar que não há um único fator, um único momento ou de forma assim muito restrita a análise das transformações de uma sociedade. Sempre que a gente fala em transformação numa sociedade, a gente está falando de múltiplos fatores, né? São fatores ligados à história, à economia, às transformações de produção, à própria forma de pensar, o que a Revolução Francesa trouxe, né? Uma nova forma de pensar a sociedade, entender a sociedade, querer organizar a sociedade. Então, nós estamos aqui trazendo vários elementos para que a gente possa formar essa conjuntura histórica, essas condições históricas para entender por que, então, as ciências sociais surgiram. Vejamos, então, ali na sequência, os slides. Quais foram as principais características relacionadas, então, à Revolução Francesa? Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa foi responsável por criar uma nova forma de pensar, né? Além dela constituir uma nova forma de organização política e social, ela também foi responsável por criar um novo panorama ideológico, e aqui a ideologia no sentido de novas ideias, para a construção dessa nova sociedade. Vários autores foram responsáveis e contribuíram para essa transformação. O slide ali, então, vai trazer alguns deles. Locke, né, o John Locke, o Voltaire e o Montesquieu foram grandes críticos da monarquia absolutistas, considerados os pais da teoria política liberal. Vejamos que esses autores a gente estuda no colégio, na escola, né? Mas realmente eles foram, e a gente estuda justamente por isso, né? Porque eles foram muito importantes realmente. Eles trouxeram as ideias dessa separação da sociedade, dessas ideias arraigadas a uma monarquia muito absolutista, essa ideia de que os indivíduos não têm autonomia na sociedade, que eles devem ser simplesmente obedientes a uma ordem imposta. Então, são autores importantes que vão realmente ser os fundadores dessa ideia do liberalismo na sociedade, onde os indivíduos devem ter maior autonomia no pensar, autonomia no agir, e isso vai se refletir, logicamente, na constituição dessa nova ordem social. Vejamos ali que também estão incluídos nessa ordem Jean-Jacques Rousseau, que foi o fundador da teoria política democrática moderna. O Rousseau foi um pensador muito importante, com diversas obras que ele trata sobre o tema, mas o Rousseau traz um elemento muito importante nesse panorama, nessa conjuntura, que é o resgate da ideia da democracia, né? Que os indivíduos eles não nascem maus, que eles nascem bons e que a sociedade pode contribuir em que cada um participando e trazendo suas demandas, suas necessidades, sua forma de pensar, podem contribuir para uma sociedade boa de ser vivida, né? A construção de um pacto social, de um contrato social, baseado nessa ideia da participação dos indivíduos. Vamos ver o próximo autor. O próximo autor é o Adam Smith, que escreveu a famosa obra chamada A Riqueza das Nações, e nessa obra ele defendia o livre mercado por sua fundamentação na competição entre os produtores. Então, o Adam Smith realmente é importantíssimo, é o pai dessa ideia do livre mercado, né? Ele vai defender
de forma bastante incisiva essa ideia de que o mercado deve se autorregular, que os produtos eles são postos nesse mercado e que se deve haver uma ausência ou uma pouca regulação para que realmente o próprio mercado possa se autogerir, se organizar, e isso realmente é uma ideia inovadora para a época e uma ideia que realmente vai ser fundante para a consolidação da ordem capitalista. E por fim, vejamos ali, também estão relacionados ali os revolucionários, né, de 1789, da Revolução Francesa, que elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi um marco realmente na história também do direito, onde estabelecem ali direitos dos cidadãos, direitos baseados nessa nova ordem, nessa ordem onde há um Estado organizador, um Estado protetor, né? Então se estabelecem ali direitos como a igualdade, a liberdade, o respeito que se deve ter a essa liberdade do cidadão de agir, de se expressar. É uma obra realmente importantíssima nesse processo de construção dessa nova ordem social. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo e o próximo slide vai falar do racionalismo. O racionalismo tem origem na chamada Revolução Copernicana do século XVI, que além de Copérnico, né, logicamente, é obra também de Kepler e Galileu. Esses estudiosos desenvolveram ideias, investigações e estudos sobre o universo, resultando nas primeiras e mais contundentes contestações à autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana como fonte única do conhecimento oficial aceito, até então considerado sagrado, absoluto e incontestável. Eles fizeram nascer a convicção de que os homens, dotados de razão e de sentido pela graça de Deus, são capazes de desvendar os mistérios de sua criação e explicá-los corretamente. Vejamos então que dentro desse contexto surgem esses autores são até um pouco antes, né, do surgimento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, mas eles vão trazer elementos para justamente propiciar essas revoluções, né? É a partir desses autores que essa nova ordem vai se formar, eles vão trazer esses elementos importantíssimos e que se caracteriza pela possibilidade do ser humano pensar e pensar por si só, né? Não mais dependente de uma ordem religiosa, naquele momento a Igreja Católica, que fazia o controle da produção do conhecimento, da divulgação desse conhecimento e do que poderia ser pensado. E eles vão rompendo aos poucos com essa construção muito forte da Igreja Católica no que diz respeito ao conhecimento, mostrando que o homem pode sim pensar a sociedade, pensar o universo, pensar o mundo à sua volta e chegar a conclusões diferentes daquelas postas pela Igreja Católica. É lógico que esse processo não foi um processo pacífico, não foi um processo que se deu de forma automática, foi baseado em um processo bastante extenso de lutas e de travamento, principalmente de conflito com a Igreja Católica, que entendia que seus conhecimentos eram incontestáveis, e eles vão mostrando, esses pensadores, que, na verdade, a Igreja Católica não estava certa em tudo e que precisavam ser mostrados outras formas, outras ideias e comprovada a partir da racionalidade, do uso da razão, da pesquisa, da ciência, que ainda era incipiente, mas já existia, de que essas ideias, elas não eram todas verdadeiras, essas ideias advindas da Igreja Católica, e que isso vai, então, alimentando esse caldo cultural importantíssimo para depois o rompimento dessa ordem controlada pela Igreja Católica. Vejamos ali a sequência do nosso tema. Então, o racionalismo, né, ele é marcado em especial por um autor, que é o René Descartes. O René Descartes era um matemático e físico e tornou-se o maior expoente do racionalismo ao considerar a razão como a única fonte segura de conhecimento. Na obra sua chamada Discurso do Método, afirmava ser necessário não só duvidar da veracidade dos conhecimentos existentes, e ele cunhou a famosa frase, penso, logo existo.
O resultado do racionalismo foi a consagração do livre pensamento, livre visão do mundo dominante até então, livre para ensaiar novas e revolucionárias construções. Realmente, Descartes foi muito importante, essa obra realmente foi um marco, onde ele propõe então um método para a pesquisa, um método para se construir um conhecimento que hoje nós denominamos de conhecimento científico, baseado numa série de etapas necessárias para se alcançar um resultado que não era aquele resultado ligado apenas às ideias religiosas, teológicas do momento, mas ideias baseadas na pesquisa, na análise da matéria, na análise dos dados que se tinham até então. Foi Descartes, nessa obra, que realmente proporcionou um grande salto para a pesquisa científica, para a produção do conhecimento científico, que acarretou, então, essa bela, consequência que foi a liberdade do pensar na sociedade contemporânea que hoje nós temos, e devemos muito disso a esses pensadores que trouxeram essas novas ideias, que foram muito revolucionários para a sua época, mas que hoje em dia fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem percebe o quanto essas ideias desses autores são importantes para o nosso dia a dia. As consequências do racionalismo. Então, quais foram as consequências dessa grande e revolucionária ideia de que o homem pode pensar por si só e que ele pode trazer um novo olhar, uma nova compreensão sobre o mundo? Então, primeiro, o desenvolvimento do iluminismo ou filosofia das luzes, cuja manifestação suprema se deu na França no século XIX, sendo o ponto culminante dessa revolução industrial em curso, que abalou definitivamente os alicerces culturais da sociedade medieval europeia. Então, a partir do racionalismo, dessa ideia de que o homem pode pensar e que a razão humana pode compreender o mundo a partir de uma liberdade na sua pesquisa, na sua forma de olhar o mundo, na produção desses novos conhecimentos, realmente isso vai trazer essa nova fase marcada pelo iluminismo, essa ideia composta por vários autores, filósofos, pensadores, de que o homem sim é capaz de compreender, entender e explicar o mundo a partir de uma ótica mais materialista e não mais ligada a uma ordem religiosa. Também o racionalismo possibilitou o desenvolvimento das ciências naturais e abriu as portas para a criação das ciências sociais. O nosso tema são as ciências sociais e nós vamos ver então que toda essa ordem de mudanças vai possibilitar o desenvolvimento dessas novas ciências, das ciências ligadas à sociedade, mas também elas contribuíram fortemente para o desenvolvimento das ciências naturais, que já existiam, mas que passam a ter critérios mais rígidos de pesquisa, de controle e de análise, Vejamos o próximo e última consequência, que são os trabalhos extraordinários no campo das ciências físico-químicas e naturais, nos séculos 17 e 18, em especial, ou, por exemplo, o trabalho de Isaac Newton. Então, mesmo nas ciências naturais, há um desenvolvimento, há uma construção de novas ideias, e Isaac Newton vai desenvolver essas ideias no campo da física, explicando os movimentos, e isso realmente vai contribuir de forma bastante significativa para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, esses foram os temas relacionados às promessas e às tarefas das ciências sociais. Um bom estudo e até a próxima aula.